Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências 19 Horas, que são realizadas todo mês, de março a junho e de agosto a novembro, em geral, na terceira terça-feira do mês. Hoje, excepcionalmente, nós estamos tendo a palestra na quarta-feira, como já tivemos algumas outras vezes na quinta e coisa. Mas, em geral, é na terceira terça-feira de cada mês. Eu gostaria de mais uma vez chamar a atenção para vocês que nós temos um site novo onde estão disponíveis todos os vídeos de todas as palestras realizadas até agora. O site é o www.ifisc.usp.br/ciência19H, sem acento, nada, ciência 19H. Então é www.ifisc, de Instituto de Física de São Carlos, .usp.br/ciência19H. Então, se você entrando, tem uma barra de menu, você pode ir na palestras, que tem a lista de todas as palestras, você clicando, você pode assistir a palestra online, ou então baixar o DVD, ou o MP4 para assistir no iPod, o que seja. E também vocês podem se cadastrar no site, daí você recebe as notícias nossas de palestras e tudo mais que tiver. E você pode também baixar os arquivos PowerPoint das palestras. Tem muito outro material, por exemplo, o pessoal da assessoria de comunicação, as entrevistas e informações a respeito do tema da palestra, então são colocados lá também. Okay? E as palestras são também reprisadas no canal da NET local, aqui de São Carlos, que é o canal 20. Ok? Canal 20 da NET, as palestras são passadas lá. Inclusive, você pode pedir para que passe alguma outra palestra. Ok. Bom, e hoje é um prazer termos aqui o professor Rogério Rosenfeld. Para quem não sabe, ele é cofundador desse projeto Ciências 19 Horas, porque ele foi o primeiro palestrante do programa. Quando nós começamos a organizar essas palestras em agosto de 2004, ele foi o palestrante, ele falou sobre uma breve história do universo. Bom, o professor Rogério Rosenfeld, ele é físico, formado na USP, fez graduação na USP e mestrado também. E o doutorado ele fez nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago. Inclusive, o tema do doutorado dele é relacionado ao que ele vai falar hoje aqui sobre a partícula Higgs, né, a geração de massa das partículas elementares. E daí ele fez alguns pós-docs. Ele fez na Universidade de Califórnia, em Los Angeles, logo após o PhD em Chicago. E daí na Northeastern University, também nos Estados Unidos. Depois na USP, quando ele voltou dos Estados Unidos. E daí ele foi contratado no IFT em 95. E desde então, ele é professor lá no Instituto de Física Teórica. Ele ganhou o prêmio União Latina da Universidade Técnica de Lisboa em 2001. Né? E ele é um especialista nessa área, que é o tema da palestra. Em particular, ele trabalha em quebra de simetria, né? Quebra dinâmica de simetria, na verdade. Né? Tem trabalhado também em energia escura, aliás, pode ser o tema de uma próxima palestra, que esse é um assunto interessante também. E formação de estruturas no universo. Bom, então, um grande prazer, temos aqui o professor Rogério Rosenfeld, do IFT. Bom, obrigado, Agostinho. Opa. Tá me ouvindo? Boa, obrigado. Vocês não deviam bater palma antes da palestra. Vocês não sabem como a palestra vai ser. Bom, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E também foi um grande prazer abrir esse programa. E o Agostinho me lembrou como eu estou ficando velho. 7 anos atrás, que eu dei a palestra aqui sobre uma breve história do universo. E queria parabenizar o Instituto de Física de São Carlos, em particular o professor Agostinho, por organizar esse programa excelente por 7 anos agora, e seguindo firme e forte. Então, a minha primeira palestra aqui, há 7 anos atrás, foi sobre alguma coisa relacionada com o universo. Eu consegui colocar no título também, universo, só que não vai ser exatamente cosmologia. Essa palestra vai ser uma palestra leve, espero, digestiva. Depois, vocês já jantaram?
enfim, depois da janta, dá uma relaxada. E vai ter alguns vídeos, vou mostrar para vocês alguns vídeos. E uma coisa que eu gostaria de incentivar vocês é fazer pergunta. Mesmo que seja no meio da palestra, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, se eu falar algo que, enfim, suscite dúvidas, por favor, interrompam, porque provavelmente se um de vocês não está entendendo, tem mais gente que não está entendendo. Ou eu não estou entendendo. Também pode acontecer. Então, o tema da minha palestra vai ser o LHC e o universo. Em particular, eu vou me concentrar na busca da origem da massa. Eu espero explicar, então, isso aqui para vocês. Então, basicamente, os tópicos da palestra vão ser divididos da seguinte forma. Eu vou começar a falar o que é esse tal de LHC, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa. Tá bom? Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa sobre o LHC na mídia. E se vocês não ouviram falar nada, não se preocupem também, porque eu vou tentar explicar do zero. Como funciona o LHC, qual é o mecanismo pelo qual o LHC funciona, e o que é mais importante, por que o mundo gastou bilhões de dólares para construir essa máquina? O que nós esperamos aprender com o LHC? Muito bem. Então, o que é o LHC? Então, o LHC é uma sigla em inglês para Large Hadron Collider. O que é Large Hadron Collider? Bom, uma possível tradução em português seria grande colisor, se bem que eu não sei se a palavra colisor existe em português. Eu já ouvi colisor, já ouvi colisionador, acho que nenhuma dessas palavras existe, tá? Enfim, é um grande acelerador de partículas, e essas partículas que são aceleradas, elas pertencem a uma categoria de física de partículas. Então, física de partículas tem vários tipos de partículas elementares. O que a gente vai falar aqui é física de partículas, antes de mais nada. E um tipo em particular chama-se hadrons. Então, está no título, só vou explicar para vocês que hadrons é um tipo de partículas, uma classe de partículas que a gente conhece que interagem de uma certa maneira. Então, essa certa maneira chama interação forte. Eu vou falar um pouco mais sobre a interação entre partículas elementares adiante. Eu só quero explicar o nome LHC por enquanto. No caso do Large Hadron Collider, do LHC, na maior parte do tempo, as partículas que vão ser estudadas, que vão ser aceleradas, vão ser colididas, são prótons. Então, prótons nada mais são do que núcleos de átomos de hidrogênio. Tá? Então, o que o LHC vai fazer vai ser estudar colisões entre prótons. É só isso. Existe também um programa de estudar a colisão de íons pesados, que já foi até iniciado, e eu posso falar disso mais tarde. Tá? Mas essa é a ideia básica. Então, o LHC é simplesmente o maior e mais complexo instrumento científico já construído. Simplesmente isso. Tá? A complexidade como eu vou tentar mostrar para vocês, é simplesmente quase inimaginável. Ele é um acelerador de partículas, como eu falei para vocês, que acelera esses prótons. Ele foi construído em um túnel subterrâneo, 100 metros de profundidade, com 27 quilômetros de extensão, túnel circular, num laboratório chamado CERN. CERN é Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, que fica em Genebra, na Suíça. Esse laboratório tem uma longa história e uma longa tradição em física de partículas. Ele foi fundado em 1954, então ele já existe há muito tempo. E aqui é uma foto de a primeira pessoa que pôs a pedra fundamental para construir o CERN. E foi uma coisa impressionante, porque 1954 foi após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada e brigas quase entre todos os países, e foi uma ideia de físicos europeus e americanos construir um laboratório internacional na Europa para tentar promover uma unidade europeia. E, de fato, isso aconteceu. E como a Suíça é um país neutro, sempre foi um país neutro nas guerras, foi escolhido fazer esse laboratório na Suíça. Então, é um laboratório que já tem uma longa história, uma longa tradição em física de partículas. Muitas descobertas em física de partículas nos últimos 40, 50 anos foram feitas no CERN. Muito bem. Então, vamos ver o que é o CERN.
Então, esse daqui é um mapa aéreo, uma vista aérea do que seria o CERN. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui fica a cidade de Genebra, mais ou menos por aqui. Aqui é o aeroporto de Genebra, que é um lago enorme. Aqui são montanhas, chamadas Montanhas Jurás. Aqui é a fronteira entre Suíça e França. E o CERN, o LHC, bom, o CERN é esse laboratório que ocupa essa... Para falar a verdade, a parte realmente visível do laboratório é pequena, mas os túneis subterrâneos ocupam uma área bem grande. Tá? Então, esse daqui seria, nesse mapa aqui, o LHC, o túnel, esse túnel de 27 quilômetros que eu falei para vocês, seria essa linha vermelha. Uma outra visão é essa daqui, uma outra foto, então. É claro, eu sempre brinco quando eu dou essa palestra, que quando você olha do avião, você não vê uma linha vermelha no chão. Tá? Isso daqui é um desenho do que é o acelerador que está a 100 metros abaixo, então, subterrâneo. Então, aqui está o lago, que estava na outra figura, o aeroporto está aqui, e aqui são os Alpes. Então, é um lugar bem agradável, perto dos Alpes, perto das montanhas, e aqui que o LHC, então, está fazendo essas experiências. Aqui é uma visão, uma fotografia do túnel. Esse túnel que eu falei para vocês, que está 100 metros abaixo da Terra, onde as partículas são aceleradas. Então, as partículas não são aceleradas no túnel inteiro, as partículas são aceleradas, e eu vou mostrar para vocês, os prótons são acelerados através dessas cavidades. Então, dentro dessas cavidades, eu vou falar bastante sobre vocês. Falar bastante para vocês sobre o mecanismo de aceleração. Então, mas isso aqui é só para dar uma escala, então, do túnel subterrâneo que foi cavado, pelo menos para o acelerador de partículas. Tem certas regiões nesse túnel, que eu vou mostrar logo a seguir, que são muito maiores, que é onde estão localizados o que a gente chama de detetores. E aqui você tem uma ideia também de que você vê a curvatura, mas como tem 27 quilômetros de extensão, a curvatura é bem pequenininha. Bom, então o LHC tem essa componente que o LHC de fato é o acelerador de partículas, mas não basta acelerar as partículas e fazer com que elas colidam. O que nós temos que fazer é observar o produto da colisão dessas partículas. Esse é todo o intuito do LHC. Se eu fosse explicar para vocês em 30 segundos o que o LHC faz o seguinte: pega os prótons, que são núcleos de átomos de hidrogênio, acelera dois feixes de prótons em sentidos opostos, nesse anel que eu falei para vocês, de 27 quilômetros, e nesse mecanismo de aceleração, os prótons ganham energia, ganham muita energia. E quando eles colidem, essa energia dos prótons, através da famosa equação de Einstein, pode ser E igual a mc2, pode ser transformada em novas partículas. Partículas, a maior parte das partículas que vão ser produzidas são partículas que nós já conhecemos. Mas a ideia do LHC é ter energia suficiente para produzir partículas que nós ainda não conhecemos. Então, é esse o LHC, é isso, não tem mais nada do que isso. Mas para você, então, observar que novas partículas foram produzidas, você tem que construir imensos aparatos para detectar essas novas partículas. Então, esses são os detectores. No LHC, existem 4 detetores. E esses são os nomes dos 4 detetores. E eu vou falar detalhadamente sobre eles mais tarde. Então, tem um detetor chamado Atlas, um detetor chamado CMS, um detetor chamado LHC-B e um detetor chamado ALICE. Tá? Esses são 4 detetores. E como é que esses detetores estão localizados dentro do LHC? Então, isso daqui é uma figura esquemática mostrando, novamente, o anel, onde existe a aceleração dos prótons. E esses prótons, de novo, são dois feixes em sentido anti-horário, eles são forçados a colidir nessas 4 regiões aqui, exatamente onde tem os detetores. Tá? Isso daqui é realmente impressionante, vou mostrar para vocês então, fotografias e como que esses detetores foram construídos.
Então, como eu falei para vocês, o LHC, o que ele faz basicamente é acelerar esses prótons, mas ele pode acelerar qualquer partícula que tenha uma carga elétrica, o próton tem carga elétrica positiva, e aumenta a energia dessas partículas no decorrer desse processo de aceleração. E quando a energia é suficientemente alta, eu já vou falar qual que é a energia que o LHC está trabalhando, ele faz com que esses feixes se colinam frontalmente. É fácil de falar, extremamente difícil de fazer. Então, para falar em energia, eu só quero falar um pouquinho para vocês, porque toda hora vou estar falando em energia. A unidade de energia que a gente usa em física de partículas é chamada de electron volt, e a denominação é EV maiúsculo, que nada mais é do que energia cinética que um elétron ganha após passar por uma diferença de potencial elétrico de 1 volt. E se você colocar em talvez unidades que vocês estejam mais familiares, como Joule, é uma energia extremamente pequena, 1 elétron volt. Mas essa é a escala de energia em física de partículas. E quanto maior a energia da partícula, maior a velocidade dela. Então, por exemplo, se você pegar um próton e acelerar a uma energia, fazer com que ele tenha uma energia de 1 elétron volt, a velocidade do próton vai ser 0,00005 da velocidade da luz. É uma velocidade muito alta, 300 mil quilômetros por segundo. Se você acelerar esse próton, se esse próton tiver uma energia de 1 milhão de elétron volts, que é esse MeV, você vê que a velocidade dele aumenta, 0,046. Se você acelerar esse próton a uma energia de 1 GeV, a velocidade dele é 0,875 da velocidade da luz. Se você acelerar esse próton, se ele tiver uma energia de 1 tera elétron volt, uma energia bem grande, a velocidade dele é muito próxima à velocidade da luz. 0,99956 da velocidade da luz. E a energia que o LHC vai acelerar prótons é 7 teraelectronvolts. Essa é a energia que o LHC vai acelerar prótons. Ele não está acelerando hoje essa energia, mas esse é o objetivo do LHC. E a essas energias, é claro, primeiro eu devia mencionar que nenhuma partícula pode ter velocidade maior do que a da luz. Então você nunca vai ter uma partícula que tem uma velocidade de 1,0001, alguma coisa assim. Mas a velocidade vai cada vez mais aproximando a velocidade da luz, obviamente. Aí vocês podem pensar que 7 teraelectronvolts é uma energia muito grande, né? Mas se você for pensar, se você transformar em joules, 1 teraelectronvolt, 1 trilhão de eletronvolts, é a energia cinética de um mosquitinho voando. Aí vocês vão falar, bom, mas isso não é uma energia muito grande. Não é um mosquitinho voando. Mas toda essa energia está concentrada em um próton. Um próton. Uma partícula elementar. Não é uma partícula elementar, é uma partícula muito, muito, muito pequena. Tá? E no LHC você vai ter bilhões de prótons em cada feixe. Então, como que funciona o LHC? Então, o LHC, como eu disse para vocês, o LHC está no CERN e é usado uma sequência de outros aceleradores que já existiam no CERN. É como se fossem vários estágios de aceleração. Então, um acelerador no CERN, pelo menos, nunca é perdido. Ele é sempre usado para injetar partículas num acelerador maior e mais potente. Né? Então, essa é a sequência aqui. Tem um acelerador linear. E aí eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco que vai ilustrar isso daqui, espero que fique mais claro. Mas é um acelerador linear, depois passa para um outro tipo de acelerador chamado booster, que aumenta mais a velocidade, depois vai para o que chama de um synchrotron, um super synchrotron. Então são esses diferentes anéis. Esse daqui é o proton synchrotron, esse daqui é o super synchrotron. Finalmente ele é injetado no LHC, onde os prótons vão ser acelerados a 7 teraelectronvolts. Esse daqui é aquele anel grande de 27 quilômetros de extensão. Bem? E aqui é a velocidade do próton, ou se você quiser, aqui tem também a energia de cada próton em cada um desses estágios. Então no booster ele tem uma energia de 1,4 gigaelectronvolts, no synchrotron 25, no super synchrotron 450 gigaelectronvolts, e aí ele é injetado no LHC, onde ele é acelerado até 7 teraelectronvolts. Então aqui é um primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês, que demonstra, é muito mais fácil a gente assistir um vídeo do que eu falar. E é um vídeo produzido pelo CERN.
Então ele demonstra o princípio de aceleração. Então eu vou usar o som, se isso daqui funciona. Então está legendado. Acho que pode apagar a luz, talvez? Insignificant though this bottle of compressed hydrogen gas looks, it marks the beginning of the world's largest and most powerful particle accelerator chain, culminating in CERN's spectacular Large Hadron Collider. Hydrogen atoms from this gas cylinder are fed at a precisely controlled rate into the source chamber of a linear accelerator, CERN's LINAC-2, where their electrons are stripped off to leave hydrogen nuclei. These are protons and have a positive charge, enabling them to be accelerated by an electric field. Their journey to eventually take part in ultra-high energy collisions similar to those following the Big Bang can now begin. This initial acceleration has caused LINAC-2 to be likened to the lumbering first stage of a huge rocket. By the time this packet of protons leaves LINAC-2, it'll be travelling at 1/3 the speed of light. It's about to enter the booster, stage 2 of the rocket, if you will. In order to maximise the intensity of the beam, the packet is divided up into 4, one for each of the booster's rings. Straight acceleration is now impractical, and the booster is circular, 157 metres in circumference. In order to accelerate the packets, they are repeatedly circulated, and the electric field is now pulsed, in the same way that you push a child on a swing each time they reach a certain point. Magnets exert a force on the passing protons at right angles to their direction of motion, and so powerful electromagnets are used to bend the beam of protons round the circle. The booster accelerates the protons up to 91.6% of the speed of light and squeezes them closer together. Recombining the packet from the 4 rings, it's then flung on into the proton synchrotron, by analogy stage 3 of our rocket. Let's just follow 2 such proton packets. The proton synchrotron is 628 metres in circumference, and they circulate for 1.2 seconds, reaching over 99.9% of the velocity of light. It's here that the point of transition is reached, a point where the energy added to the protons by the pulsating electric field cannot translate into increased velocity, as they're already approaching the limiting speed of light. Instead, the added energy manifests itself as increasing mass of the protons. In short, the protons can't go faster, so they get heavier. The microscopic kinetic energy of each proton is measured in units called electron volts, and now the energy of each proton has risen to 25 giga-electron volts, or GeV. The protons are now 25 times heavier than they are at rest. The packets of protons are now channeled into stage 4, the superproton synchrotron, a huge ring 7 kilometers in circumference, designed specifically to accept protons at this energy and increase it to 450 GeV. Soon, the packets of protons will be energized sufficiently to be launched into the orbit of the gigantic Large Hadron Collider, or LHC, which lies between the Jura Mountains and the Alps, and straddles both France and Switzerland. Lying deep underground, it has a circumference of 27 kilometers. There are 2 vacuum pipes within the LHC containing proton beams travelling in opposite directions. Using ultra-sophisticated kickers to synchronize incoming packets with those already circulating, one vacuum pipe has injected into it protons which will circulate clockwise, and the other protons which will circulate anti-clockwise. The counter-rotating beams cross over in the 4 detector caverns, where they can be made to collide. The energy of the collision is double that of the individual opposing protons, and it's the debris from these collisions that is tracked in the detectors. For half an hour, the SPS injects protons. Finally, there are 2,808 packets. During this time, the LHC adds extra energy to each proton, whose velocity is now so near the speed of light
that it goes round the 27-kilometre ring over 11,000 times each second, getting a boost of energy at each revolution from the pulsed electric field. Finally, each proton has an energy of 7 tera. Então, vocês viram nesse vídeo o mecanismo que é usado para acelerar esses prótons. Basicamente, são campos elétricos que aceleram os prótons e os campos magnéticos são usados para manter os prótons em órbitas circulares. E aqui o que não está mostrado é que tem nessas áreas onde eles colidem, onde os prótons colidem, claro que os prótons não têm essas cores, né? Isso aqui é só para ilustrar um feixe que está no sentido horário e outro que está no sentido anti-horário. E nessa região onde eles colidem é onde existem os detetores. Muito bem. Então, alguns números com relação ao LHC. Então, o LHC levou 20 anos para ser projetado e construído. Isso não é pouco tempo. Só uma observação, aquele túnel, o túnel onde o LHC funciona, já existia antes do LHC. Já existia porque havia um outro acelerador funcionando naquele túnel, que parou de funcionar para dar início às obras do LHC. O LHC custou 3,6 bilhões de euros, aproximadamente. Cada feixe de prótons, então a gente está falando dos prótons que são acelerados a 7 tera-electronvolts, 7 trilhões de eletronvolts. Mas não é um próton, são feixes de prótons. E cada feixe de prótons tem da ordem de 10 a 12 prótons, que são divididos em pacotes, 2.800 pacotes. Isso daqui é impressionante. Cada pacote tem a espessura de um fio de cabelo, basicamente. E 80 milímetros de comprimento, cada pacote. Você pega essa espessura de um fio de cabelo, com 80 milímetros, faz circular milhões de vezes por 27, nesse anel de 27 quilômetros, e depois eles colidem assim. Só suíços para fazer isso, né? É realmente impressionante. Como eu disse para vocês, a energia de cada próton é de uma mosquinha voando, mas a energia de 3 vezes 10 a 12 prótons é da ordem de 350 megajoules, que é suficiente para derreter 500 quilos de cobre. Então, se o feixe total do LHC colidir com cobre, 500 quilos de cobre vai derreter os 500 quilos de cobre, tanta energia que ele tem. E a conta de eletricidade do CERN não é muito baixa. Eles pagam muito dinheiro pela eletricidade. Tanto que eles têm que fechar no inverno. Em dezembro, em janeiro, e se fecha o acelerador, porque é quando você tem um pico no preço de eletricidade. Então, o LHC vai consumir 200 megawatts de eletricidade, que é equivalente a metade do que a cidade de Genebra consome. São números realmente impressionantes. E mais algumas curiosidades com relação ao LHC. Então, o LHC é o lugar mais frio do universo. Por que o LHC é o lugar mais frio do universo? Como a gente viu naquele vídeo, os prótons, para se manterem na órbita circular, têm que sofrer a influência de ímãs. Então, os ímãs, forças magnéticas, é que fazem com que os prótons fiquem contidos naquela órbita circular. Então, o LHC tem que usar ímãs. E, de fato, o que o LHC usa para economizar energia são o que se chama eletroímãs supercondutores, para não ter perdas de dissipação de energia. Esses eletroímãs têm um campo magnético de 8,4 Tesla. Vocês terem uma ideia, esses campos magnéticos, quando você faz ressonância magnética, é da ordem de 1, 2 Teslas. Então, esse aqui é um dos maiores campos magnéticos já feitos, pelo menos nessa escala. Uma corrente de 12.000 amperes. Isso para confinar os feixes de prótons nessa órbita circular. Mas acontece que o material que você tem que usar para tornar esses eletroímãs supercondutores, sem ter perda de resistência elétrica, eles têm que estar resfriados a uma temperatura muito baixa. A temperatura tem que ser uma temperatura de 1,9 graus Kelvin, ou seja, 1,9 graus acima do zero absoluto. Esse é o lugar mais frio do universo. Porque o universo, se você for num lugar longe de qualquer estrela, de qualquer corpo que pode esquentar o universo, a temperatura do universo não é zero. É da ordem de 2,7 Kelvin.
Então, isso daqui tem que ser resfriado a uma temperatura de 1,9 Kelvin, usando hélio superfluido. Então, uma tecnologia bem sofisticada. Isso daqui é uma fotografia dos ímãs que são usados. É claro que não é o túnel inteiro que tem que ser resfriado a essa temperatura. É só onde tem os ímãs. E os ímãs estão contidos aqui dentro desses tubos. Então, esses tubos aqui tem os ímãs que tem que estar resfriado, então, por hélio líquido. E esses dois, está vendo esses dois cilindros aqui? É por aqui que passam os feixes de prótons. Um no sentido horário, outro no sentido anti-horário. E você tem da ordem de vários componentes, da ordem total de 6.700 ímãs. São vários tipos de ímãs para corrigir a órbita. Lembra que você tem que colidir 2 fios de cabelo na velocidade da luz frontalmente. Né? Então, e aqui, você tem que me perguntar também, como é que eles baixaram esses ímãs para 100 metros? Bom, tem lugares, então, nesse anel, onde você tem ligação com a superfície e cada ímã tem que ser baixado através desses tubos aqui que conectam com a superfície. É algo difícil até de descrever. O LHC, além de ser um dos lugares, o lugar mais frio do universo, também é um dos lugares mais vazios do universo. Por quê? Porque tudo isso tem que funcionar em um alto vácuo. Se não houver vácuo, esses prótons acabam colidindo com partículas que estão no tubo e o feixe estraga, se degrada. Então, no LHC tem que ter um vácuo em unidades que os físicos conhecem de vácuo, de 10 a menos 10 torr, que é mais ou menos a densidade do meio intergaláctico. É realmente densidade muito baixa. Então, é uns lugares bem vazios também. E, talvez, paradoxalmente, apesar do LHC ser um dos lugares mais frios do universo, também é um dos lugares mais quentes do universo. Isso pode parecer paradoxal. Mas, de fato, o que acontece é que se você transformar essa energia de colisão dos prótons em unidades de temperatura, porque energia também é temperatura, a energia da colisão dos prótons vai reproduzir condições que só existiam muito próximas ao início do universo. E isso a gente escuta, não sei se vocês já escutaram, mas já escutei várias vezes uma certa propaganda que existe, porque é uma propaganda, dizendo que o LHC vai recriar o Big Bang. Isso é propaganda, não vai recriar o Big Bang. Mas, realmente, essas colisões entre prótons, elas ocorrem a uma energia que só existia na natureza, digamos assim, no início do universo. Esse gráfico, ele tenta mostrar isso daqui. Aqui você tem, no eixo horizontal, o tempo passado do que a gente chama de Big Bang, do início do universo, que é mais ou menos por aqui. Hoje a gente está aqui, 15 bilhões de anos, e a temperatura do universo. Então a gente sabe que o universo, se vocês ouviram minha palestra 7 anos atrás, que eu acho que vocês não ouviram, e não foi gravada, portanto, vocês não ouviram mesmo, o universo no passado era mais quente do que hoje. Então hoje a gente está aqui há 15 bilhões de anos, e a temperatura do universo é da ordem de, é o que eu falei para vocês, 2,7 Kelvin, 3 Kelvin. Mas à medida que você vai no passado do universo, então se você vem nessa direção, diminuindo o tempo, é claro que essa escala aqui é totalmente arbitrária, então aqui tem 15 bilhões de anos, aqui tem 3 minutos, o LHC vai estar mais ou menos por aqui. Da ordem de 10 a menos 10 segundos, com uma temperatura de 10 a 13 Kelvin. Na colisão dos prótons. Então, é daí que vem essa afirmação de que o LHC vai recriar o Big Bang. Não é verdade, não vai recriar o Big Bang. Vão ocorrer colisões que só ocorreriam no universo muito primitivo. Há energias que só ocorreriam naturalmente no universo muito primitivo. Bom, e o que nós esperamos aprender com o LHC? Então, por que a humanidade gastou tanto dinheiro para construir essa máquina? Então, tem várias perguntas que a gente gostaria de entender e eu vou detalhar um pouco mais adiante sobre elas. Primeiro o que está no título dessa palestra, é qual a origem da massa das partículas elementares. Então, a gente sabe, por exemplo, que o elétron, que é uma partícula elementar, que é a partícula que circula pelos fios, etc.,
essa partícula, ela tem uma massa. Ela ela não se propaga à velocidade da luz. Ela tem uma certa massa, uma massa pequena, mas tem uma massa, assim como todas as outras partículas elementares. Qual é a origem, então, dessa massa das partículas elementares? Então, hoje, nós temos um modelo de física de partículas que explica, ou pelo menos fornece um mecanismo de geração de massa para essas partículas elementares. Esse modelo faz uma previsão. Essa previsão é que deve existir uma outra partícula, chamada partícula de Higgs, que é o que eu vou descrever bastante mais tarde, que seria responsável por gerar massa para todas as outras partículas. Até talvez vocês tenham ouvido ou lido em algum lugar, tem gente que fala que é partícula Deus. Eu detesto isso, né? essa história de misturar coisas. Mas tem na mídia, já vi isso aqui escrito, partícula de Deus, alguma coisa assim. Não é, é uma partícula que foi postulada por Peter Higgs, um físico inglês, e outras pessoas também, na década de 60. Só que essa partícula a gente ainda não descobriu. A gente nem sabe se ela existe. A gente nem sabe se o modelo é correto. Então, a prioridade número 1 do LHC é testar esse modelo, que é um modelo que a gente tem hoje de partículas elementares que descreve todos os fenômenos, passa todos os testes experimentais. Mas a gente ainda não sabe se essa partícula existe ou não. Então, essa é uma prioridade, talvez a mais importante do LHC. Outras perguntas que a gente pode, talvez, responder com o LHC é por que existe mais matéria do que antimatéria no universo? Então, nós somos feitos de matéria. E a gente consegue produzir antimatéria no laboratório. Isso não é difícil. Não em quantidades muito grandes, mas a gente consegue produzir antimatéria. A questão é, por que no universo a gente não encontra antipartículas em abundância, ou pelo menos tão abundante quanto partículas? A gente esperaria que o universo fosse simétrico, que tivesse tanta matéria quanto antimatéria. Não tem nenhum motivo para não ser. Bom, existem teorias, e observacionalmente não existe. Né? Então, não existe a mesma quantidade de antimatéria, existe muito mais matéria do que antimatéria. Então, qual é a origem dessa simetria? Então, talvez o LHC possa responder essa pergunta. Outra pergunta que talvez o LHC possa responder é qual é a origem, talvez não a origem, talvez a natureza do que a gente chama de matéria escura no universo. Então, a gente sabe hoje, a partir de muitas observações, não sei se alguém já falou sobre matéria escura aqui, que os átomos, coisas que nós somos feitos, corresponde a apenas 5% do universo. O resto do universo a gente não sabe o que é. Essa é a verdade. Mas pelo menos a gente sabe que não sabe. Significa que a gente sabe que tem que buscar por outras coisas. E uma dessas componentes é a matéria escura. E talvez o LHC possa produzir as partículas que seriam responsáveis pela matéria escura. Outras respostas que o LHC o que a gente pode aprender com o LHC é se existem outras simetrias na natureza. A gente sabe que a natureza, as teorias em física, respeitam certas simetrias. Agora, a gente está numa situação hoje, e é bom eu falar isso para vocês, onde a teoria está mais avançada do que o experimento em física de partículas elementares, no sentido de que existem muitas teorias que ainda não foram testadas. Uma delas é uma teoria chamada teoria de supersimetria. Acho que o Nathan deu uma palestra aqui sobre supercordas, ele deve ter falado de supersimetria. Existe essa simetria? Esse modelo é válido ou não? A gente não sabe. Então, o LHC pode também responder essa pergunta. Outro fruto da imaginação dos teóricos é que, por que não? Pode ser que o universo tenha mais do que 3 dimensões que a gente conhece aqui. Pode ser que existam outras dimensões que não sejam tão grandes quanto essas aqui, são infinitas, mas sejam pequenininhas, compactas. Como se você pensasse num canudo. Se você olhar um canudo de uma distância muito grande, vocês vão pensar que é uma linha. Vocês não vão ver a espessura do canudo. Mesmo tipo de ideia. Essas teorias, onde existem dimensões extras, fazem previsões também, que podem ser testadas no LHC. Algumas dessas previsões. Outra coisa que a gente pode aprender é se existe a possibilidade de produzir mini buracos negros no LHC. E isso é uma coisa que provocou muito furor entre as pessoas que tinham medo. Não sei se vocês acompanharam na imprensa, mas
Acho que até uma pessoa cometeu suicídio na Índia, se não me engano, de medo de que o LHC ia produzir um mini buraco negro que ia acabar engolindo o planeta Terra. Então eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Tá? E finalmente, uma outra coisa que a gente pode aprender é uma propriedade de um novo estado da matéria, chamado plasma de quarks e gluons, mas eu não vou ter tempo de falar sobre isso. Questão, como que nós vamos estudar todos esses assuntos? Então, novamente, a gente precisa de detetores. E os detetores no LHC que vão enxergar, entre aspas, essas novas partículas que podem ser produzidas pelo LHC. Então, eu vou gastar agora alguns minutos para falar sobre detetores. Então, esses detetores de partículas, que são uma componente essencial, senão não ia ter sentido ter só o LHC, eles são construídos ao redor dos pontos onde esses prótons de grande energia viajando em sentidos opostos colidem. E a função desses detetores é medir, com bastante precisão, a energia e a velocidade de centenas de partículas que podem ser produzidas nessa colisão. Então, esses detetores têm essa função. Essas novas partículas, isso é a coisa mais difícil que tem. Essas novas partículas são produzidas, em geral, elas existem por um intervalo de tempo muito pequenininho. Elas se desintegram rapidamente. Então, de fato, você não enxerga a partícula, você não detecta um sinal, por exemplo, do Higgs. Você vai detectar as partículas nas quais o Higgs se desintegrou. É mais complicado. E aí você tem que reconstruir o Higgs, ou essa partícula de Higgs. Ou você tem que ter certeza que essas partículas que você detectou vieram da desintegração do Higgs. Então, em geral, o que a gente observa, o que é observado nesses aceleradores, nos detetores, desculpe, são partículas que a gente conhece. Então, são os elétrons que a gente conhece, são os fótons, que são partículas de luz, são muons, que são irmãos mais pesados dos elétrons, etc. Então, essas partículas todas a gente já conhece e são essas que são detectadas. Então, vou falar um pouco sobre os 4 detetores. São coisas monstruosas, são realmente enormes. Então, esse daqui é o Atlas. O Atlas significa Toroidal LHC Apparatus. Eles tentam fazer, obviamente, as letras aqui da sigla teria algum sentido, né? É uma colaboração de 37 países, que inclui a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 167 instituições. Cada trabalho do Atlas é publicado com cerca de 2.100 autores. Por quê? Porque são 2.100 pessoas que trabalham nesse detetor. Então, esse daqui é um desenho do Atlas. Então, é uma coisa enorme. Ele tem 25 metros de altura, 46 metros de extensão. Você tem uma ideia? Está vendo um negocinho aqui? Ou 2 negocinhos aqui? Isso aqui são pessoas, só para dar uma escala do tamanho. Tá? E ele pesa nada mais, nada menos que 7.000 toneladas. É enorme. E a colisão, então, são vários componentes, cada detetor é extremamente complexo, são várias componentes, e a colisão dos prótons, então, entra um feixe aqui, a colisão do próton corre aqui no meio, e tem vários detetores, vários componentes desse detetor para enxergar partículas que são produzidas aqui no meio. Isso daqui é uma foto no CERN do detetor Atlas, antes dele ser preenchido de outros componentes, né? Aqui só dá para ver essa parte aqui, que é onde tem um campo magnético toroidal. É impressionante isso daqui. Aqui tem um vídeo, mas eu acho que eu estou um pouco atrasado, eu vou pular, sobre a construção do Atlas. Aqui é um outro detetor, chamado CMS, que é o Compact Muon Solenoid. Então, uma colaboração de 38 países, 183 instituições e da ordem de 3.000 cientistas e engenheiros, incluindo 400 estudantes. E também é algo extremamente complexo, aqui está a figura de uma pessoa. Ele é compacto porque é um pouco menor que o Atlas. O campo magnético aqui ele é feito por um solenoide, um campo elétrico solenoidal. Então o campo magnético está nessa direção aqui dentro. Ele sai por aqui.
E também, as dimensões são 15 metros de altura, 21 metros e meio de comprimento, e um peso, ele é mais pesado ainda que o Atlas, tem um peso de 12.500 toneladas. E desse detetor participam também instituições brasileiras, físicos brasileiros, físicos do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e também do meu instituto. No IFT a gente tem, apesar do nome Instituto de Física Teórica, nós temos físicos experimentais. Então, essa aqui é uma fotografia também do detetor, antes de baixar no túnel, porque eles construíram na superfície e depois baixaram. São coisas imensas. E essa é uma figura interessante. Como que você enxerga partículas, então? Então, essa é uma ilustração de como você enxerga partículas. Então, vamos ver se vocês entendem essa figura. Então, isso daqui é uma seção transversal do detetor CMS. Então, pensa assim. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui está o CMS, esse é o detetor, e a gente vai pegar uma seção transversal aqui, uma fatia dele. Tá? E vamos supor que as partículas são produzidas aqui no meio, e você produz as partículas vão se propagar e vão interagir e vão ser detectadas. Basicamente é isso. Como que isso acontece? Então aqui como isso acontece. Aqui, o ímã, o campo magnético, como eu falei, ele sai do quadro aqui nessa posição, um ímã de 4 teslas, e entra aqui. Tá? Então você tem que imaginar um campo magnético que sai daqui e volta para lá. O campo magnético afeta a trajetória de partículas que têm carga elétrica. Então, essa daqui é uma figura seguinte. Se você produzir uma partícula chamada muon, vamos ver. Se você produzir uma partícula chamada elétron, como é que essa partícula deixa traço no detetor? Então, isso daqui seria um elétron, essa partícula vermelha aqui. Então, ela é produzida aqui no meio. Lembre-se que a colisão está acontecendo aqui. E ela é curvada pelo campo magnético que existe aqui. Então, por isso que ela tem essa trajetória curva. Ela deixa os traços nesse detetor, chamado detetor de silício, não importa, e se extingue aqui, que é o calorímetro eletromagnético. Então, você consegue medir com esses detetores a trajetória da partícula, porque aí é onde ela bateu, e a energia, porque a energia é depositada nesse chamado calorímetro. É assim que você enxerga um elétron. Alguém já me fez uma pergunta, acho que eu vi isso num livro, sobre enxergar partículas entre aspas. Né? Vocês já enxergaram, vocês já viram o Papa? Eles vão falar assim, já vi o Papa. Onde você viu o Papa? Na televisão. Você não viu o Papa. Você viu sinais de elétrons que bateram na placa da televisão e deixaram um sinal luminoso. É a mesma coisa aqui. Então, você está vendo essas partículas pelos sinais que elas deixaram. Okay? Não é o Papa, mas são elétrons. Se for um fóton, por exemplo, o fóton ele não tem carga elétrica. Então, ele deixa o sinal dele, não tem curvatura, e ele se extingue também no calorímetro eletromagnético, onde você mede a energia. Um muon ele tem carga elétrica, e um muon ele interage menos do que um elétron. Então, esse daqui seria um muon. Ele tem carga elétrica, então ele é curvado, e ele vai até o fim do detetor, basicamente, e deixa vários traços. E aí você identifica como sendo um muon. Então, é assim que você faz a identificação de partículas em detetores. Tá bom, deixa eu passar aqui para o próximo. Então, aqui é uma fotografia de um outro detetor. Então, os maiores detetores são o Atlas e o CMS. Os outros dois são um pouco menores. Aqui é o LHCb. Esse aqui é um físico brasileiro chamado Leandro de Paula, que trabalha no LHCb. Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, tem brasileiros trabalhando aqui, da Federal do Rio de Janeiro, CBPF. E aqui o detetor ALICE, que é dedicado à colisão de íons pesados, mas também pode trabalhar com prótons. E tem participação de físicos da USP. Outra coisa que é importante falar é sobre a análise de dados produzidos no LHC. Então, o que o LHC vai produzir, no fim das contas, são uma coleção imensa de dados relativos a posições e energias das centenas de partículas que são produzidas. Então, a estimativa é de que em um ano, o LHC vai produzir um volume de 10 petabytes.
Eu nem sei o que é um petabyte. Petabyte tem megabyte, tem gigabyte, tem terabyte e depois é o petabyte. Isso daqui equivale, se você colocar isso em CDs, é uma pilha de CDs com 20 quilômetros de altura, em um ano. Então, fala. Só fala um pouco mais alto. Sim. Ele é a 100 metros abaixo da Terra. 100 metros. Então não é 100 quilômetros. Desculpa, se eu falei 100 quilômetros, eu falei errado. É 100 metros. Isso para evitar também problemas. Primeiro porque tem propriedade em cima, plantações até. Então, para evitar problemas com essas coisas. Tá. E para você, então, analisar esses dados, você precisa de computadores muito potentes. E, de fato, não é um computador só. O que o LHC desenvolveu é uma nova maneira de fazer computação, que chama GRID. E só um parênteses aqui, acho que todos vocês conhecem a rede, o www, World Wide Web. Vocês sabem onde o World Wide Web foi inventado? Foi no CERN. Por quê? Justamente para possibilitar a comunicação entre cientistas e interpretação de dados. Então, o CERN já tem uma certa experiência com computação. Então, tem essa computação, que vai ser uma computação chamada em grid, uma computação distribuída, onde vai ter uma estrutura hierárquica de centrais de computação, uma central 0, central 1. Então, a central 0 é no próprio CERN, central 1 tem 11 centros e central 2 tem mais de 200 centros. Um dessas centrais está no meu instituto, no térreo. Aliás, não pertence ao meu instituto, pertence ao Unesp. Bom, e é isso. Então, deixa eu falar um pouquinho agora de física no LHC. Eu sei que meu tempo está acabando, eu acho que eu tenho mais 10 minutos. Então, eu vou falar um pouquinho da física, porque até agora eu não falei tanto da física. Tentei descrever o acelerador e os detetores e como se enxergam as partículas. Então, vamos falar um pouco de física. Então, quais são as partículas elementares que a gente conhece hoje? Então, esta aqui seria a tabela de Mendeleev da física das partículas elementares, mais ou menos. Então, a gente tem as partículas chamadas quarks, que tem 6 variedades. Tem outras partículas, aí os nomes se tornam esotéricos, tá? Mas são só nomes. São as partículas leptons aqui e as partículas que carregam as interações, que são fóton, que a gente conhece, e outras aí. Bom, tudo que a gente vê nessa sala é basicamente feito dessa primeira coluna aqui. Tá? Quark U, D, e elétron, etc. Bom, e tem os fótons, que são as partículas de luz. E o que falta aqui para a gente, do modelo padrão que a gente conhece, é a detecção desse bóson de Higgs. A natureza possui 4 maneiras diferentes de haver interação entre partículas. Uma é uma interação universal, que é a gravitação, que a gente aprende na escola também, matéria atrai matéria. Tem o eletromagnetismo, que também a gente aprende, que é atração devida a cargas elétricas, forças devidas a cargas elétricas. Tem um outro tipo de interação que não é tão comum para a gente aprender, mas, enfim, é uma interação chamada interação fraca, que é responsável, por exemplo, pela desintegração de um nêutron. E as interações fortes, que são as que juntam os quarks em partículas, como um próton. Então, um próton... e se a gente descobrir o Higgs, de fato, vai ser uma quinta força da natureza. É uma outra força aqui, além dessas daqui. E o próton, de fato, ele é feito de 3 quarks que são colados por essa partícula chamada gluons. Então, um físico famoso chamado Feynman, ele deu o nome para essas partículas dentro de um próton de partons, e um outro físico famoso chamado Gell-Mann identificou essas partículas como sendo os quarks. E esses 2 físicos são bastante famosos, conviveram juntos, tiveram atritos, etc. E só fazer uma propagandinha, eu escrevi um livro sobre esses 2 físicos, Feynman e Gell-Mann, que chama Luz, Quarks e Ação. E essas figuras são desse livrinho. Então, uma das perguntas fundamentais que a gente quer responder é de onde surge a massa do elétron, como eu falei para vocês. E no modelo atual de física de partículas, existe uma maneira de gerar essa massa, que é conhecido como mecanismo de Higgs. Então, deixa eu tentar fazer uma analogia para ver se... para tentar explicar qual que é esse mecanismo. Então, esse mecanismo, ele postula a existência de uma coisa que a gente chama de campo, em teoria quântica de campos, que permeia todo o espaço. Imagine como se fosse um lago. Tá? Então, a gente estaria imerso num lago.
E a interação de partículas com esse campo seria responsável pela origem de suas massas. Então pensa assim, pensa que, por exemplo, vocês sabem, né? Se você está dentro da água, fica mais difícil você se movimentar. Você tem o que a gente chama uma inércia maior. Mas uma inércia está relacionada com a massa. Então a ideia aqui, muito ingenuamente falando, é que a interação de partículas com esse campo que permeia todo o espaço geraria essa inércia, essa massa. Essa é a ideia. Tá? Agora, se você atirar uma pedra no lago, o que acontece? Você gera ondas, né? Essas ondas podem ser interpretadas como partículas também. Então são partículas desse campo, digamos, se você conseguir perturbar esse campo. E o que seria essa partícula? Seria uma partícula associada a esse campo. Esse campo a gente chama de campo de Higgs. Essa partícula a gente chama de partícula de Higgs. Então a partícula de Higgs, esse bóson de Higgs, nada mais é, se você pensar, como uma perturbação nesse lago, uma onda, por exemplo. Né? E esse bóson de Higgs, se produzir no LHC, ele se desintegra rapidamente, vou mostrar como daqui a pouco. Tem também uma figura que tenta ilustrar essa ideia do mecanismo de Higgs, que você está numa sala cheia de físicos, e de repente entra um físico famoso, Einstein, por exemplo. E o Einstein quer passar de um lado para o outro, só que todo mundo quer conversar com o Einstein. Então o que acontece? Ele sente dificuldade em passar pela sala. Gera uma massa, digamos assim, para o Einstein, maior do que ele já tinha, por causa desse efeito aqui. Então isso daqui seria, então, como que o Einstein ganharia uma massa maior devido a essa interação. Aqui é a ideia da perturbação. Então, essas pessoas seriam esse lago que eu falei para vocês, ou o campo do Higgs. Aqui seria uma perturbação. Alguém, por exemplo, entra na porta e fala um boato, alguma coisa interessante. E o que acontece é que as pessoas, então, se reúnem e esse boato acaba se propagando pela sala. Então, também é uma coisa bem ingênua, mas enfim. E esse daqui é o famoso Peter Higgs, que se envolveu numa polêmica com nada mais, nada menos do que o Stephen Hawking, mas isso não vem muito ao caso. O Hawking apostou $100 de que não existe o Higgs, que não vão encontrar o Higgs. E o Higgs não gostou muito dessa aposta. Mas tudo bem, não vou... Bom, eu falei muito no LHC, certo? Mas eu só queria dizer para vocês que o LHC não foi o primeiro acelerador de partículas e não vai ser o último. Em particular, eu queria falar em 2 minutos de um outro acelerador de partículas que, antes do LHC entrar em funcionamento, era o acelerador mais potente na Terra. E esse acelerador chama-se Tevatron, e ele foi construído numa cidadezinha chamada Batavia, perto de Chicago, em Illinois, num laboratório chamado Fermilab. Isso daqui é um anel, e ele colide prótons e antiprótons. Ao contrário do LHC, que é próton contra próton, aqui é colide prótons e antiprótons. Só para você ter uma ideia, isso aqui é um prédio de 15 andares. E esse anel tem uma extensão de 7 quilômetros. E ele produzia colisões com energia... Produz ainda, desculpe, porque ele ainda está em operação. Produz colisões com energia de quase 2 teraelectronvolts. E chama-se Tevatron. Ele iniciou as operações em 85 e vai deixar de funcionar esse ano. Então, os aceleradores de partículas têm vida também. Eles nascem, vivem e são desligados. Essa é uma ótima pergunta. Eu posso gastar um bom tempo falando sobre isso, mas deixa eu terminar. Essa é uma ótima pergunta. Por que vai ser desligado? Eu fiquei muito triste também. E para falar a verdade, tudo que nós sabemos sobre o bóson de Higgs hoje veio de outros experimentos, porque o LHC ainda não tem sensibilidade suficiente para colocar limites. Isso daqui é tudo. Essa transparência aqui resume tudo que a gente sabe sobre o bóson de Higgs. Tudo que a gente sabe é que ele foi excluído em certas regiões de massa. Então a gente está procurando o bóson de Higgs, o Tevatron estava procurando, e ele foi excluído. A gente sabe que ele não existe nessa região. Então isso daqui é massa. É a massa do bóson de Higgs em unidade de energia sobre C quadrado, GeV sobre C quadrado. Então a gente sabe que ele não existe nessa região, a gente sabe que ele não existe nessa região, a gente sabe que não existe nessa região. Tá? Então, o que sobra para procurar o Higgs são essas regiões em branco aqui. Estamos quase excluindo o Higgs, para falar a verdade. E esse resultado aqui é um resultado desse acelerador, Tevatron, obtido em março de 2009. Tá? É um resultado bem recente. E
como que a gente detecta, então, o bóson de Higgs no LHC? Então, agora eu quero falar 2 minutos sobre a detecção do bóson de Higgs. Então, digamos que aqui, esquematicamente, você tem a produção de um bóson de Higgs através da colisão de 2 prótons. E como eu disse para vocês, o bóson de Higgs ele é instável e se desintegra rapidamente. Nesse exemplo aqui, ele está se desintegrando em 2 partículas chamadas fótons, partículas de luz. E se você olhar aqui do lado direito, aqui é uma ilustração de como que isso seria visto no CMS. Peraí. Aqui. Então você veria como 2 concentrações de energia no que a gente chama calorímetro eletromagnético. Tá? Vários traços aqui que não tem nada a ver com Higgs, mas 2 grandes picos aqui, esses em verde, que seriam depósitos de energia devido a esses 2 fótons de alta energia. E se você somar a energia desses 2 fótons, tem que dar a massa do Higgs. Basicamente é isso. Só que com um evento você não vai ver o Higgs. Você tem que ter vários eventos desse tipo acontecendo. Outra possibilidade é o Higgs. Você produz o Higgs, mas ele não decai em fótons. Decai em outras partículas que acabam gerando 4 muons. E o sinal de 4 muons é o que está do lado direito aqui, seriam esses 4 traços. Então é assim que você vai ver o Higgs no LHC. Vai ser desse jeito. Tá bom. Mas talvez vocês não saibam, mas o Higgs já foi visto no LHC. Já sabiam? Olha aqui, ó. Esse daqui é o Peter Higgs, visitando o LHC. Então ele já foi visto no LHC. Pelo menos o Peter Higgs já foi visto no LHC. O LHC também pode dar informações sobre por que existe mais matéria do que antimatéria no universo, mas eu não vou ter tempo de falar sobre isso. E também sobre a origem da matéria escura. Então, talvez o LHC possa produzir diretamente partículas que sejam a matéria escura no universo. Então, isso é uma possibilidade e as pessoas estão trabalhando com essa possibilidade também. Porque vocês já devem ter visto essa figura, nós aqui, os átomos, são só 4% do universo. Matéria escura é 23% do universo. E aí tem uma outra componente que a gente não conhece ainda, que é a energia escura. E a matéria escura está sendo procurada em vários experimentos. Não produzida, mas procurada, porque ela existe no universo, a gente acha que ela existe e pode ser detectada em laboratórios. Mas o LHC poderia produzir a matéria escura no laboratório. E, finalmente, existe essa história de mini buracos negros no LHC que as pessoas têm medo. Né? Então, existem teorias onde mini buracos negros podem ser produzidos. E as pessoas realmente, o CERN se preocupou em elaborar um documento que foi escrito por 2 prêmios Nobel, pelo menos 2 prêmios Nobel, e mais pessoas estão envolvidas, fizeram um estudo detalhado e disseram que a operação do LHC é completamente segura. Que qualquer preocupação é simplesmente especulativa, hipotética. E contraria, por muito, evidências e análises e evidências científicas. Mas as pessoas ficam com medo. Então, quero mostrar mais um videozinho, que eu acho que é legal. E aí a gente acaba. Que é o medo das pessoas de produzir mini buraco negro. Isso daqui é muito... Então, isso daqui é uma chart, né? É que vocês veem a figura do LHC, do Atlas, que eu mostrei para vocês. Então, deixa eu mostrar isso daqui. Doutor Nardan, o senhor viu um balde azul de plástico com... Dona Maria, o que a senhora está fazendo aqui? A faxina, doutor Nardan. Eu sou paga para fazer a faxina aqui no laboratório. Mas não dentro do LHC. Aqui estamos fazendo experiências de bilhões de dólares para descobrirmos a origem do universo. Doutor Nardan, bilhões? Tá brincando? É só me perguntar, ó. No primeiro dia, Deus fez a luz e separou... Não, inocente criatura. Primeiro vamos provocar a colisão de partículas bem pequenininhas. Ai, meu Deus, doutor, eu não enxergo bem. E se eu varrir essas partículas? Eu não tenho $1 bilhão para pagar. Fique tranquila, Dona Maria. A senhora não varreu partículas. Agora, retire-se imediatamente, porque estamos trabalhando para fazer aqui um buraco negro. Ai, meu Deus, eu li no jornal. E aquele negócio que vai engolir o planeta não acaba com o mundo, doutor Nardan. Dona Maria, o buraco é pequenino, não vai sugar a Terra. Quando vai ser isso? Bom, existem variantes. Pode acontecer mais cedo do que esperamos.
Jesus amado. Dona Maria, a senhora viu o doutor Nardan? Olha aqui, doutora Claire, vocês fazem os rolos de vocês e sobra pra nós que é pobre. Já entendi tudo o que tá acontecendo. Eu não vou pagar o balde, porque eu sei que sumiu com ele. Balde? Então isso daqui acho que demonstra as pessoas com medo de produzir buracos negros no LHC. Mas os buracos negros, como fala até nesse próprio chart, eles são mini buracos negros e vão se desintegrar rapidamente. Aliás, uma pergunta que eu costumo fazer para os estudantes é: o que aconteceria, pensa assim, o que aconteceria se toda a massa da Lua, que está aqui ao redor da Terra, está bem próxima, se a Lua se transformasse num buraco negro, o que ia acontecer com a Terra? Pensa um pouco e depois vocês me dão a resposta. Tá? Isso aqui é um problema para os estudantes. Bom, mas buracos negros, eles não são totalmente negros. Hawking já descobriu que eles emitem uma radiação, e quanto menor o buraco negro, mais leve, maior é a quantidade de radiação emitida, e se esses buracos negros forem produzidos no LHC, eles vão ser microscópicos e desintegrarão em frações de segundo. Bom, qual que é a situação atual do LHC? O que está acontecendo? Atual não, mas enfim. Os primeiros feixes de prótons circularam no LHC dia 10 de setembro de 2008. E houve uma grande cobertura da mídia. 9 dias depois, infelizmente, uma conexão defeituosa entre dois daqueles ímãs supercondutores, ela ocasionou um acidente, uma explosão de fato, porque essa conexão defeituosa provocou um aquecimento nesses eletroímãs. Isso provocou a injeção de hélio, hélio líquido, para resfriar mais. Isso foi uma culpa do sistema e acabou explodindo. Mas não houve fatalidades, o túnel está fechado. Não tem, quando a LHC está operando, aquele túnel está totalmente selado. Parte dos ímãs, 53 ímãs que foram destruídos nesse acidente, tiveram que ser retirados do túnel. Primeiro o túnel teve que ser tudo esquentado, etc. Tiveram que ser retirados para reparos. E isso demorou muito tempo, mais de ano. O LHC voltou a funcionar só em 20 de novembro de 2009. E com feixes circulando, sem colisões ainda. As primeiras colisões foram logo em seguida, 23 de novembro. E o recorde mundial de energia foi em 30 de novembro. Cada feixe de prótons tinha 1,18, se você somar a energia, porque a energia total é a soma dos dois feixes, dá uma energia maior que aquela do Fermilab, que era o Tevatron, que era o recorde anterior. E em 30 de março do ano passado, os prótons atingiram uma colisão, fizeram uma colisão de 7 teraelectronvolts. Tá? E essa é a situação atual do LHC. Ele está acelerando prótons, cada feixe de prótons, energia de 3,5 teraelectronvolts. Então, a energia total da colisão é de 7 teraelectronvolts. E ele vai continuar a operação por 24 meses. Foi decidido que vai ficar até o fim de 2011 operando. E uma coisa que é importante é a intensidade do feixe, porque não é só a energia, mas a quantidade de prótons também. Que isso é medido por uma quantidade chamada luminosidade. E até 28 de março desse ano, a luminosidade em 2011, a intensidade de prótons, foi mais da metade do ano inteiro de 2010. O que significa? Significa que o LHC está melhorando a sua performance. Porque no ano passado, realmente, a performance não era muito boa. Para você ter uma ideia, com as luminosidades, com a intensidade do feixe de prótons que tem hoje, existem da ordem de 19 milhões de colisões por segundo. 19 milhões de colisões de prótons por segundo. E dessas colisões, é claro, a maior parte produz lixo, coisa que a gente não está interessado. Uma coisa interessante é que eu não falei muito para vocês, mas existe uma partícula chamada quark top. Esse quark top ele foi detectado só em 1995, no Tevatron, esse acelerador lá em Chicago. E era extremamente difícil de produzir. O LHC está produzindo um par de quarks top e a sua antipartícula a cada 26 segundos. É impressionante. Então está funcionando muito bem. Se vocês quiserem ter uma ideia de como que o LHC está funcionando, vocês podem ir nesse site aqui, e vocês vão ter toda a programação do LHC. Semana a semana, o que está acontecendo. Tá? Então é isso que está acontecendo agora. Isso daqui eu não vou passar, depois das perguntas eu passo, porque eu já estourei o tempo, mas
sabe, a gente quer passar a ciência para a geração mais jovem. E uma das maneiras de passar ciência para a geração mais jovem é falar na linguagem da geração mais jovem. Então fizeram uma coisa chamada Rap do LHC, originalmente no CERN, mas a TV Cultura adaptou para português. Tá? Então depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Deixa eu terminar e eu mostro. Eu acho que eu já acabei, praticamente. Eu já acabei. Tá? Então esse daqui é o fim da palestra. Só um último slide que eu acho que é importante a gente sempre ter em mente. Não, esse ainda não é. Então tem várias perguntas não respondidas, que eu espero ter falado para vocês. Ainda outras perguntas. Qual a origem da massa? Será que é o mecanismo de Higgs? Essas 3 forças que eu falei para vocês, será que elas podem ser unificadas? Por que existem 3 famílias de partículas? Será que existem mais? Será que existem novas simetrias, novas teorias como supersimetria? Será que a gravitação pode ser descrita por uma teoria de campos, que a gente gosta de descrever física de partículas? E aí vocês tiveram uma palestra já sobre teoria de supercordas. Será que as partículas que hoje chamamos de elementares são de fato elementares? O próton, quando eu fiz colegial, o meu professor falava que o próton era uma partícula elementar. E o próton era uma partícula elementar até a década de 40. Será que um elétron é partícula elementar? A gente não sabe. Então tudo isso tem que ser testado experimentalmente. Será que o espaço tem mais do que 3 dimensões? Do que é feito o universo? Então todas essas perguntas só tem um jeito de responder. Física é assim. Só tem um jeito de responder essas perguntas, é através de experimentos, não tem outra maneira. E, finalmente, novos modelos serão testados na LHC, então o modelo de Higgs, supersimetria, dimensões extras, e a gente acredita que a LHC vai poder responder algumas dessas perguntas e, portanto, vai expandir o nosso conhecimento acerca do universo. Então, isso aqui é pesquisa pura, é conhecimento puro. Se alguém me perguntar qual é a aplicação desse conhecimento, não tem. Não? Hoje. Perguntaram para o... eu acho que foi para Faraday, um físico britânico, quando ele estava fazendo experiências de eletricidade. Perguntaram, mas qual que é a aplicação do elétron? Não tinha luz, não tinha nada. Né? Aí ele falou assim, não sei. Quem perguntou foi o ministro de Finanças da Inglaterra. Perguntou isso para o Faraday. Ele falou, não sei, mas um dia você vai cobrar impostos sobre isso. Mas enfim, não é por isso que a gente está fazendo, não é pelas aplicações que a gente está fazendo isso, é realmente expandir o conhecimento sobre a natureza. E finalmente é importante a gente manter a cabeça aberta, porque surpresas sempre podem acontecer. Então, que não está previsto em nenhuma teoria. Então, esse daqui é um cartoon que eu gosto, que são 2 físicos falando de uma colisão aqui que dá míons e um peixe e um pato, falando que isso daqui não é exatamente o que a teoria previa para o decaimento do bóson de Higgs. Então, a gente tem que manter a cabeça aberta, porque novos fenômenos que a gente nem sonha, talvez possam acontecer no LHC. Obrigado. Olá, boa noite. Na verdade, são 2 perguntas que me veio. Uma, recentemente eu ouvi uma notícia de que tinham encontrado uma nova partícula no Tevatron. Já ouvi também dizer que descartaram o que é o Higgs. O que pode ser, então, essa nova partícula? E a outra, com relação à produção de quark top e antitop no CERN, eu queria saber se eles saem juntos na forma de um meson ou se eles saem com outros quarks. Tá. Então, ótimas perguntas. Então, vocês devem ter lido na mídia que o Tevatron, esse acelerador que vai ser fechado, tem evidências de uma nova partícula. Por que não pode ser o Higgs? Então, essa é a primeira pergunta. Então, não pode ser o Higgs porque o Higgs, eles conseguem mais ou menos achar a massa dessa nova partícula, da ordem de 140, entre 140 e 160 GeV por c². Se o Higgs tivesse essa massa, e se fosse o Higgs, você pode calcular a probabilidade de produção do Higgs nesse processo. E a probabilidade que o modelo te dá é muito baixa. Então, por isso que não pode ser o Higgs do nosso modelo. Por causa disso, porque é observado numa taxa muito maior do que o modelo prevê. Então, o que pode ser? Aí tem várias respostas que eu posso dar. Primeiro, isso é uma coisa que eu tenho que falar para vocês todos. Sempre que vocês veem
alguma afirmação de que algo novo foi encontrado, a primeira coisa que vocês têm que se perguntar é qual é a significância estatística disso. A estatística é muito importante. E esse particular do Tevatron, a significância estatística é o que chama 3 desvios padrões. Eu já vi vários sinais com 3 desvios padrões desaparecerem. Pode ser flutuações do ruído, que a gente chama. A gente não sabe. Então tem que esperar mais dados experimentais. Eu também já vi, isso sendo um pouco mais sarcástico, vários experimentos próximos da data de fechamento produzirem resultados. Isso é uma coisa psicológica, mas eu estou sendo sarcástico aqui. Tá? Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. E mais ainda, você perguntou, então se não é o Higgs, que tipo de partícula pode ser? Bom, como você sabe, eu sou físico teórico, os físicos teóricos têm uma imaginação muito fértil. Então, existem partículas em modelos que não vão além do modelo padrão que poderiam explicar esse tipo de processo. E tem vários trabalhos, vários que eu digo da ordem de 5 ou 6 nessa última semana, porque isso é coisa bem recente, né? Postulando que talvez uma nova partícula tenha sido descoberta. Eu posso até dar um nome, é um bóson Z', seria um irmão do Z, mas tem que ser leptofílico. Não, desculpe, leptofóbico, porque ele decai em jatos, não, em quarks, e não em leptons. Então, essa é a resposta para a sua primeira pergunta. A sua segunda pergunta é do quark top. Então, esses quark tops eles são produzidos, em geral, quase em direções opostas. Eles não produzem mesons. Agora, o quark top é uma pergunta muito interessante. O quark top, de fato, não tem estados ligados de quark top, não existe. Por que não? Porque o quark top ele se desintegra muito rapidamente, antes de ter tempo de formar um estado ligado. Então, não existe estados ligados de quark top. Tem uma pergunta que ela fez que eu preciso responder, fiquei devendo. Que é por que o Tevatron vai ser fechado? Então, o Tevatron vai ser fechado, primeiro, porque já é uma máquina velha, então tem uma energia, que nem eu falei, da ordem de 2 TeV. O motivo principal mesmo que ele está sendo fechado é que não faz mais sentido, ele não consegue competir mais com o LHC. Esse é o motivo principal. Havia um pedido de extensão do funcionamento do Tevatron por mais 3 anos. E o Departamento de Energia americano recusou esse pedido. Em janeiro desse ano, ele recusou esse pedido. Então, ele está sendo planejado fechar em setembro desse ano. Mas, como talvez vocês tenham lido nos jornais, houve um corte no orçamento do ano fiscal 2011 dos Estados Unidos, da ordem de 38,5 bilhões de dólares. Quase o governo americano quase parou no fim de semana passado. E esse corte, eles não sabem ainda como que esse corte vai afetar o Tevatron, mas pode ser que feche antes de setembro. Então, isso é uma ótima pergunta também. Então, ela está perguntando o que significa ficar mais 24 meses funcionando. As pessoas, às vezes, pensam que esse experimento é assim, você acelera um feixe aqui, faz a colisão e acabou. Não. A operação é contínua, não para. Enquanto tiver feixe, tem colisões. E fica tomando dados. Os feixes ficam circulando, e são sempre gerados, e sempre tem colisões. É claro que isso não dura muito tempo, mas dura uma semana, talvez, um feixe. Aí cai o feixe, aí tem que fazer todo o processo de novo. E depois de 24 meses, o que vai acontecer? Depois de 24 meses, eles vão fechar. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas o LHC ele foi desenhado para funcionar uma energia de colisão de 14 TeV. Está funcionando a 7, a metade. Por que isso? Bom, primeiro porque teve aquele acidente. Lembra que eu falei para vocês do acidente? Então agora estão sendo extremamente cuidadosos. Extremamente cuidadosos. Não querem ter risco nenhum. Então estão rodando uma energia menor para não ter risco. Então eles estão estudando todas as junções entre os ímãs supercondutores, monitorando, etc. Depois de 2 anos, bom, para falar a verdade, sinceramente, primeiro, o plano inicial era fechar no fim desse ano, para depois começar de novo a 14 TeV. Mas como ele está rodando muito bem, existe uma possibilidade concreta de se encontrar novas partículas num prazo de 2 anos,
a decisão do Conselho Geral do CERN foi de estender por mais um ano. Então, vai ficar 2 anos funcionando. Então, funcionando dessa maneira, contínuo, enquanto tiver feixe. E os resultados são apresentados em conferências internacionais, que geralmente acontecem a cada 6 meses. Então, vocês têm que ficar ligados. Mas, sempre, se vocês tiverem curiosidade, sempre entrem na página do CERN. Se tem alguma novidade, eles põem na homepage. Ou vocês vão ficar sabendo pelos jornais também, né? Mas a gente espera que... Eu pelo menos, estou super animado. A gente nunca teve uma situação assim em física de partículas, faz muito tempo. Porque eles vão testar uma escala de energia que está associado com a geração de massa das partículas. Pelo que eu entendi, tem um monte de dados que são gerados nesse experimento. Então, essas análises não são feitas imediatas. Não. Pode ser que um evento que esteja acontecendo agora, daqui a 6 meses ou 1 ano... Demora. Se bem que eles são espertos e tem uma quantidade imensa de dados, mas tem alguns sinais assim que os computadores, se vê alguma coisa, já pinça aquele evento e já analisa. Então, não é... Só mais uma última. Não, eu não tenho pressa. Você falou em termos de 53 ímãs que foram danificados. Quanto que isso representa do total dos ímãs? Eu mostrei para vocês, tem 2.000 e poucos ímãs. Mas tem vários tipos de ímãs também. Oi, Rogério. Tudo bem, Paulo? Obrigado pela palestra. 7 anos atrás eu não estava aqui, você falou que eu ia reclamar de coisa que você estava dizendo aqui. Bom, hoje eu vou reclamar um pouquinho. Na verdade, é o seguinte. A frase de dizer que a experiência, que a teoria está mais adiantada que a experiência, que eu entendi o que você quis dizer, que nós temos mais modelos do que a experiência pode testar hoje em dia. Mas, por outro lado, na lista de coisas a fazer, o dever de casa, também está faltando algo importante, que é exatamente de dizer, no meu modo de ver, que a teoria está muito aquém do que a experiência. Por exemplo, toda a questão de existência das partículas, como o espectro de partículas dos modelos, não se sabe absolutamente nada, quase. E, baixando um pouquinho a energia, eu sei que você é um físico teórico de altas energias, mas pegando a cromodinâmica quântica como modelo básico, você tem questões fundamentais que não são respondidas até hoje. Por que o deuteron existe? O deuteron, núcleo de deutério. Okay? A partir da cromodinâmica quântica. Como é que a gente responde essas questões? Né? Então, eu acho que isso é algo que a comunidade de físicos teóricos costuma esquecer um pouquinho e que nunca deve ser esquecido, porque a gente tem que realmente dizer que os modelos têm as partículas que a gente enxerga. E, bom, tem a questão da completeza assintótica, mas não vamos falar aqui. Mas uma pergunta que eu tenho é o seguinte... em contato com colegas da Europa, eu me lembro que o pessoal falava que o LEP tinha energia suficiente para analisar a questão da existência do Higgs, mas o sinal era muito ruim. Não é só a questão da luminosidade, mas exatamente a estatística, a questão de ruído. Quanto que o LHC melhora isso? Tá. Então, primeiro, eu concordo plenamente com você que ainda tem assuntos teóricos não bem resolvidos. Agora, como você mesmo disse, isso é de baixas energias. Então, baixas energias, por incrível que pareça, em física de partículas é mais complicado às vezes do que altas energias. Por quê? Porque as interações ficam mais fortes, pelo menos essa interação que o Paulo estava falando, fica mais forte em baixas energias, e as técnicas que nós sabemos usar para calcular as coisas são válidas quando essas interações não são tão fortes assim. Né? Então, é isso que o Paulo está falando, é importante. Mas não é uma coisa que o LHC vai responder, infelizmente. Tá? Então, isso aqui é uma coisa mais para física de baixas energias. Com relação à questão do LEP, sim, o LEP ele excluiu o Higgs até uma massa de 114 gigaelectronvolts. Tá? Então, o LEP teve uma contribuição fundamental para o Higgs. Agora, lembra que eu falei para vocês que sempre que eu já vi várias vezes, sempre é um exagero, eu já vi várias vezes acontecer que quando um acelerador, uma máquina, está próxima a ser desligada, aparecem sinais. O LEP aconteceu isso também. Então, haviam talvez 2 experimentos que diziam ter visto sinais do Higgs a 115 GeV. E mesmo assim, a direção do CERN falou, não, vamos fechar isso aqui e construir o LHC. Foi uma decisão dura, mas eles fizeram. Tá? Então, o LEP teve uma contribuição muito importante. Não só na detecção direta do Higgs, mas em outras coisas que eu não falei, que são medidas de precisão.
Aqui. Professor, parabéns pela palestra. Obrigado. Queria saber quem pagou os 10 bilhões da conta da construção, quem paga a conta de energia também. E não sou eu. Outra pergunta também, o resultado dos experimentos são domínio público ou não? Tá. E se são, por que a galera investiria tanta grana assim num negócio? Tá. Não que não tenha o seu valor, tem o seu valor, sim, mas como alguém investiria isso? Sim, eu entendi. Então, a primeira pergunta, quem paga a conta é o CERN. Mas o que é o CERN? Então, o CERN é uma associação de países membros, que tem uma cota de dinheiro que tem que ser paga para o CERN para pagar a conta de luz. Então, quem paga essa conta são os países membros do CERN. O Brasil é um país membro do CERN? Não, não é. E como é que o Brasil participa do CERN? O Brasil participa de alguns detetores do CERN, mas de fato não paga a conta de luz, mas ajuda a pagar pelos detetores. Existe agora, talvez foi até bom você ter perguntado, um debate muito grande na comunidade de físicos de partículas, porque há uma proposta do Brasil se tornar um membro associado, não um membro full, como é que se fala, completo, mas um membro associado do CERN, que implicaria num pagamento de 14 milhões de dólares por ano. E esse dinheiro vai para o CERN. O Brasil faz um cheque, vai para o CERN, e o CERN usa esse dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar o secretário, para pagar o cafezinho, enfim, isso tudo. E existe um debate ainda que não está... Bom, foi assinado um acordo pelo ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, com o CERN, isso foi assinado, para o Brasil se tornar um país membro. E esse acordo tem que ser ratificado pelo Congresso Nacional. E isso ainda não aconteceu. E eu não sei o que vai acontecer. Enfim, isso é uma discussão que as pessoas em física de partículas, a comunidade de física de partículas ainda está fazendo se vale ou não a pena. Se bem que já foi assinado o acordo, então não sei por que está fazendo. Ah, sim. Então, se o Brasil assinar esse acordo, o que o Brasil leva? Então, o Brasil leva o seguinte: primeiro, as empresas brasileiras poderão participar de licitações internacionais para a construção de novos equipamentos ou alguma coisa no CERN. As empresas brasileiras podem participar. Segundo, o Brasil vai ter um membro, um assento em algum comitê no CERN. Eu nem sei qual comitê é esse. Tem mais alguma coisa? E acho que o CERN pode contratar brasileiros como staff. Bom, isso é outra história. Isso é outra história. Eu não sei. A indústria brasileira não é conhecida pela sua capacidade de inovação tecnológica ainda. Isso é verdade. Então, é um debate. É um debate. A minha opinião é que eu não tenho uma opinião ainda. Eu preciso ainda conhecer os lados melhor. Porque eu não sei. O Brasil participa agora, uma coisa que eu não sei, talvez o Roland saiba, mas o Brasil hoje participa do CERN, de experimentos no CERN. Isso é feito através de um acordo. O que está nesse acordo? Esse acordo vence quando? O que acontece quando esse acordo vencer? É renovável? Não é renovável? Se o Brasil não virar membro associado, corre-se o risco do Brasil não poder mais participar? Eu não sei. Essa é a minha ignorância. E acho que pouca gente sabe. Eu tenho que fazer essas perguntas para as pessoas que deveriam saber a resposta. Agora, você fez uma outra pergunta que era... Domínio público. Os resultados são publicados. São publicados em revistas internacionais. Uma vez que você tem um resultado, é claro que não todos os dados, mas os resultados, sim. Os resultados são publicados em revistas internacionais. Só para... Parece que supersimetria está fora, né? Uma supersimetria razoável. Enfim, depende do que você chama de supersimetria razoável. A supersimetria é uma teoria que pode ser falsificada, pelo menos em alguns modelos mais simples. Uma das previsões, talvez a mais fácil de ser falsificada, é que a supersimetria prevê a existência de um bóson de Higgs com massa menor do que talvez 140 GeV. Então ainda não foi eliminada, não foi falsificada. Os parceiros podem ser pesados.
Não, pode ser pesado, isso não tem ainda nenhum problema. Claro que aí começa a entrar em problema de naturalidade, etc. Mas do lado otimista, o que o Roland está falando é que modelos supersimétricos prevêem que toda partícula normal tem uma parceira supersimétrica, um irmão gêmeo. Só que pode ser mais pesado, porque a supersimetria, mesmo que ela exista na natureza, a gente sabe que ela é quebrada, porque a gente sabe que não tem um irmão gêmeo do elétron. Aí o Roland fala, mas não foram descobertos os parceiros, né? Aí os otimistas falam, mas sabe a supersimetria? Metade das partículas já foram descobertas. Esses é o copo vazio, né? Metade do copo vazio, metade do copo cheio. Não, eu tenho que me defender. É que na teoria existem divergências. Você calcula a coisa, aparece o infinito. Aí, como o pessoal não sabe o que fazer, inventaram uma supersimetria que cancela aquilo lá. Então, o físico teórico não quer trabalhar, arranja um treco, aí o experimental tem que descobrir e não acha, então voltamos ao estado zero. Isso você pode colocar desse jeito. As divergências que o Roland está falando, existem divergências em teoria quântica de campos, que a gente tem um procedimento de absorver essas divergências em quantidades físicas, enfim. O problema das teorias do modelo padrão é que as divergências não são logarítmicas, são quadráticas, que é um pouco mais complicado, que aparece... Mas, por outro lado, existem exemplos de físicos que inventaram teorias só porque são bonitas. E depois descobriram que essas teorias descrevem a natureza. Então, não sei. Supersimetria é uma teoria bonita, se não for quebrada. Eu não trabalho em supersimetria, então eu não estou defendendo nada, só estou falando um outro ponto de vista. Ok. Outra pergunta? O próton fica 25 vezes mais pesado que em repouso. 25 vezes se ele for acelerado a uma energia de 25 GeVs. Se ele for acelerado a uma energia de 7 TeVs, é 7.000 vezes mais pesado. Isso vai levar assim, a qualquer... Desculpe, 7 milhões. 7 GeV? Não. 7.000. Está relacionado à origem da massa? Não, isso não. Isso é simplesmente um efeito de uma teoria chamada relatividade especial, ou relatividade restrita. Então, essa teoria diz que a massa e energia são conceitos que você pode trocar um pelo outro, são relacionados, intimamente relacionados. Então, o que acontece é que se você tem um próton, uma energia muito maior do que a massa de repouso dele, significa que a massa efetiva seria dessa ordem, dessa energia de 7 TeV, que é 7.000 vezes a massa de repouso. É só isso que significa. Eu gostaria de saber como que essa interpretação do bóson de Higgs se relaciona com a interpretação geométrica da relatividade geral, no caso dela ser curvatura do espaço-tempo, se isso tem uma incompatibilidade, certo. Como funciona? A física de partículas, como um todo, tem um problema com a relatividade geral. A gente não consegue descrever a relatividade geral dentro do que a gente usa para descrever física de partículas. Então, a resposta é que, em princípio, não existe relação entre o bóson de Higgs e relatividade geral. Em princípio. Mas eu não sei. Você falou que uma dos produtos colaterais aí do LHC é a internet, o www. Foi antes do LHC, do CERN. O CERN desenvolveu, um engenheiro do CERN. Tem alguma outra coisa que está acontecendo que, para o LHC funcionar, para o CERN como um todo funcionar, está acontecendo e que é bom para todo mundo? Existem várias tecnologias que são desenvolvidas no CERN. Se você me perguntar alguma coisa específica, eu não vou saber responder. Essa maneira de fazer computação em grid é uma coisa que vai ser usada em outras áreas, com certeza, se é que já não está sendo usado. Mas na parte tecnológica, desenvolver esses ímãs supercondutores de alta intensidade talvez possa ser usado, mas isso eu já não vou saber te responder. E de novo, as pessoas que constroem essas máquinas não fazem ainda pensando nas aplicações. No entanto, o que a gente tem que ter em mente é que tudo isso que está sendo feito aqui é a fronteira da tecnologia.
Então, é isso que está motivando novos desenvolvimentos. Pode motivar. Não existe garantia. Vai ser descoberto. Que nem quando foi feita a viagem à Lua, tiveram que desenvolver o Teflon, por exemplo. Aqui não tem nenhuma garantia que vai ser desenvolvido algo que possa ser usado. Não tem. Mas, por outro lado, você está treinando pessoas, muitas pessoas estão sendo treinadas em técnicas avançadíssimas que depois vão para a indústria. A indústria está envolvida na construção de vários desses equipamentos. E eu não sou especialista, mas pode ser, mas eu não posso te dar uma garantia que vai ter alguma aplicação de alguma tecnologia que está sendo desenvolvida para o LHC. Mas eu não sei. Você só perde o berro, aí nem o berro você perde. O berro, que é a radiação síncrota, por exemplo, é usada por biólogos. Você tem alto vácuo. Imagina a engenharia, como é que você faz, junta duas peças e parafusa para ter esse tipo de vácuo. Você tem que limpar a sujeira. Você tem que alinhar bem esses feixes que passam no meio do Mont Blanc, em circunferência de 30 e tantos quilômetros de tamanho. Ok? Você tem eletrônica rápida, porque os fenômenos que acontecem aí são milionésimo de segundo, é a ordem da duração de alguns deles. Então, você tem que ter uma eletrônica que responde extremamente rápido. Ok? Tudo isso, cedo ou tarde, vai retornar para a sociedade. Isso pode acontecer. As câmaras de CCD, por exemplo, foram desenvolvidas por motivos militares antes, depois passou. Tem muita coisa que pode acontecer. Só para ser polêmico, né? Uns 25 anos atrás... Você é polêmico? Em geral eu não sou. 25 anos atrás, um dos chefes do CERN, Llewellyn Smith, veio para o Brasil naqueles encontros franco-brasileiros e houve uma discussão do Brasil entrar nessas instituições porque vai ter um spin-off de tecnologia indo para a indústria, assim por diante. Eu me levantei e falei que isso jamais vai acontecer, pelo menos aqui no Brasil. E o professor Salinas e outros caíram na risada e foi execrado lá, né? Bom, depois de 30 anos, nada aconteceu, né? Então, realmente, a indústria brasileira não está numa situação de aproveitar essas coisas. Você pode ter um nicho, assim, às vezes pequeno, mas não é um pagamento. Se você pegar aqueles, sei lá, se bem que eu não sou polêmico, mas esse CERN custou 3,5 bilhões de dólares, né? O LHC. 3 bi. É nada, porque o Lula, para se eleger, torrou 350 bilhões de reais, né? Então, olha, isso é coisa pequena, mas mesmo assim era melhor investir esse negócio aqui do que lá, suponho. Não, então, para aumentar um pouco a polêmica, tem gente que acha que... Bom, em primeiro lugar, o que o Brasil está fazendo no LHC? Essa é uma pergunta que pode ser feita. Vários países que participam desses detetores construíram peças para os detetores. O Brasil acho que não construiu peça para nenhum detetor. Então a contribuição do Brasil está sendo a parte de software, mais do que qualquer outra coisa. Existe um projeto, nem sei se está funcionando, porque já está também há 15 anos que eles estão fazendo e nunca funciona. Mas existe um projeto que também não é competitivo. Então, você tem que tomar cuidado com essas coisas. Se a gente quer fazer algo, investir dinheiro, tem que fazer alguma coisa que possa fazer ciência também competitiva. E esse é o jogo aqui. Em física de partículas, não vai ter nada que vai competir com o LHC. Então, se o Brasil, por exemplo, não participar do LHC, o Brasil está perdendo uma oportunidade. Isso eu acho que é indiscutível. Qual é a grande novidade dela? É uma computação distribuída em vários lugares, você faz computação em paralelo, enfim, tem que desenvolver todo um software para organizar essa computação. Isso que não é trivial de fazer, a organização dessa computação. Então, antigamente, provavelmente você não lembra, mas antigamente o negócio era ter um supercomputador, ter um Cray. Você não vai se lembrar disso. Hoje em dia não. Hoje em dia você pega 1000 processadores Intel e põe assim e fica muito melhor do que um supercomputador. Muito mais barato. RAP? Tá, então esse RAP, ele vai mais ou menos resumir toda a palestra, tá? Então preste atenção.
Eu não vou dançar. E essa, se vocês quiserem, depois eu posso mostrar o original em inglês. Esta aqui é a versão portuguesa. Sapiência, membro de um grupo de física de partículas. LHC é muito massa. Quilômetros de túneis sob o subsolo para que o próton percorra e faça um círculo que atravessa a Suíça e a França. Progresso científico, veja a mudança. Cooperado por 60 nações. 2 feixes de prótons nesse anel geram colisões até o centro dos detectores. Quantidade de energia alojada em um pequeno espaço se transformam em partículas massivas. São criadas pelo vácuo daquele pedaço. O LHC analisa e vê pra onde foi a antimatéria. Analise e veja as colisões dos íons. Repare bem as suas direções. CMS e Atlas pertencem ao mesmo tipo, sempre procurando uma partícula nova. O LHC acelera os prótons, assim na cabeça a descoberta renova. Os planetas, asteroides, as estrelas, buracos negros, as galáxias podemos vê-las. Como toda essa matéria não explica o que mantém as estrelas unidas, dúvida fica. A matéria que interage na gravidade, sem enxergar como pegamos as propriedades. Lembre então, energia de conservação. Assim partículas se mostram da forma que são. Vemos partículas voando no jato do spray. Nada chegando do outro lado, violaram a lei. Isso não faz sentido. Deve haver outra partícula escura no balanço do ocorrido. O LHC analisa e vê pra onde foi a antimatéria. Analise e veja as colisões dos íons. Repare bem as suas direções. Antimatéria, irmã do mal da matéria, é assim, exceto pela carga e pelo spin. Partícula e antipartícula a mesma coisa são, mas a antipartícula não se prende não. E quando ela encontra sua irmã do bem, se transforma em energia, depois se dissipa. Quando se cria energia através da matéria, é o que eles fazem no LHC de forma séria. Matéria e antimatéria, quando na mesma quantidade se unificam e se obtém a tentativa de voltar até o início, quando o universo se criou, o Big Bang, voltando à forma que toda a matéria explodiu. Antimatéria de alguma forma então sumiu. Em volta vemos a matéria em abundância, mas a antimatéria em nenhuma circunstância podemos vê-la, então se ligue. Está na onda do momento a pesquisa do bóson de Higgs. A sua longa linha reta deve ser vista. Se não acharem, vão dizer que não houve a conquista. O Higgs não existe não, é preciso novos físicos, deve haver explicação. Algumas coisas que tem massa não acabam se encaixando naquele modelo padrão. Apesar de não dizerem o que ele é, acham que a massa das partículas existe porque tem um campo que cobre todo o espaço. Assim desaceleram e passam a fazer as outras partículas, como fóton, que não tem massa, correrem em linha reta. Mas algo pesado como quark top está comendo, puxando, obstruindo a sua meta. O LHC analisa e vê pra onde foi a antimatéria. Analise e veja as colisões dos íons. Repare bem as suas direções. Você pode pensar que a gravidade é forte. Quando cai da bicicleta não demora pra chegar no chão. E você diz, minha nossa, como isso dói. Achar que a gravidade é forte é enganação. A mais fraca das forças é a gravidade. E a ciência busca a razão dessa verdade, que explica essa fraqueza nas dimensões espaciais que pertencem à realidade. Nós vivemos em apenas 3. Existem outras muito pequenas pra visualizar talvez. E são nessas dimensões que a gravidade se estende. Daí que vem as sensações. Parece fraca, mas não é. Como é curioso, as dimensões são curvadas e enroladas. Tudo isso acontece com tanta força e no nosso dia a dia não afetam nada. Se fosse minúsculo como um graviton, passear nas dimensões você poderia. Logicamente no momento que você entrasse, de tão minúsculo ninguém te enxergaria. O LHC analisa e vê pra onde foi a antimatéria. Analise e veja as colisões dos íons. Repare bem as suas direções. Esse aplauso é pro rapper, né? Bom, então depois vamos agradecer. Tem o original em inglês, mas isso eu não vou mostrar. Tá bom, deixa eu rodando. Ok, então vamos agradecer novamente ao professor Rogério Rosenfeld.